é pornografia. A pornografia é o substituto diabólico da presença do Espírito Santo. A pornografia substitui o Espírito Santo no seu coração. Ela dá a você um prazer temporário, ao passo que o Espírito Santo dá a você um prazer eterno. Então, o diabo fez a pornografia para você não ter desejo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um prazer eterno. A pornografia é um prazer temporário. É um vício, não é? E a Bíblia Sagrada, ela põe ali o vício carnal, impede igualdade com o vício espiritual. Não dependeis do vinho, né? Não embriagueis com vinho, onde há devassidão. A palavra devassidão é perversidade, que aonde encontra a palavra perversidade sexual, devassidão. Mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Você percebeu? Os vícios carnais, eles substituem o Espírito Santo no nosso coração. Ou seja, então só tem uma maneira de você vencer qualquer vício carnal. Só um, está na Bíblia. Andai no Espírito e não cumprireis as perversidades, os desejos, ou não cumprireis a pornografia. Olha aí que texto poderoso. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos carnais. A palavra desejo carnal nesse texto é perversidade, depravação sexual. Andai no Espírito e não cumprireis as depravações sexuais. Ou seja, só tem uma maneira de vencer a pornografia, é colocando o Espírito Santo no lugar dela. É desse jeito mesmo. Temos um superchat aqui. Pastor Hernani, pode a pessoa ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? Não pode, querido, não pode. Das 4 vezes que o Espírito Santo é derramado na Bíblia, nas 4 vezes tem a evidência. Quer ver? Vamos começar ali em Atos, capítulo 19, no versículo 44. Não, no versículo 3. Versículo 3, que o Espírito Santo... põe no verso 4, por favor. A gente pega todo o contexto. Então, Paulo lhes explicou, batiza, etc. Não, no verso 5, que eu quero pegar a parte da evidência. E compreendendo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Continua o resto do texto. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. Então, vamos lá. Que nós temos a evidência do Espírito Santo, certo? Vamos ver uma próxima evidência em Atos 10, no versículo 44 em diante, que foram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pregava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Eu queria falar aqui uma coisa interessante. Tem gente que fala que o que aconteceu em Atos ou o que aconteceu nesses textos não foi derramar do Espírito Santo. Foi revestir de poder. Desde o texto passado que lemos em Atos 19, a esse texto fala que é o Espírito Santo que desceu. Então continua. Antes, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado sobre eles. Qual foi a garantia para esse povo que o Espírito Santo foi derramado? Vamos ver? Está no próximo texto. Por quantos ouviam falar em línguas estranhas. Por que eles tiveram a certeza que o Espírito Santo foi derramado sobre eles? Porque ouviram falar em línguas estranhas. Atos 2, verso 4. Gente, esses são todos os textos de derramar do Espírito Santo em Atos. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Meu precioso irmão, eu sei que tem uma teologia aí que diz que nem todo mundo vai falar em línguas. Porque o dom é um dom, então o dom não é dado para todos, e que também o dom de língua não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Me perdoe. É tradicional, né? Nem é tão tradicional, é o meio termo, porque o tradicional não acredita nem nas línguas. O meio termo é gente que diz que você não pode falar em língua sem ter intérprete. O meio termo é gente que diz que o dom de língua não é evidência para quem tem o Espírito Santo. Na realidade, o que nós vemos na Bíblia Sagrada é que eles perceberam que aquele povo foi cheio do Espírito Santo porque falaram em línguas. É o que eu li para você agora. E nenhum texto no Novo Testamento mostra que alguém foi batizado com o Espírito Santo e não recebeu o dom de língua. O dom de língua é uma evidência visível.
Então você pensa o seguinte: como é que você sabe que uma pessoa está batizada com o Espírito Santo? Aí você fala assim, mas o que importa no batismo com o Espírito Santo é a santidade, verdade. É o arrependimento, verdade. É o temor, verdade. Agora chega numa pessoa e fala assim, eu tenho o Espírito Santo. Como? Porque agora eu sou santo. Eu tenho o Espírito Santo, porque agora? Não, porque agora eu tenho temor a Deus. Eu tenho o Espírito Santo, por quê? Porque agora eu sou uma pessoa quebrantada. Não é uma evidência, você não tem como comprovar. Então, o dom de língua foi feito para mostrar visivelmente que alguém agora tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, porque agora, como leu no texto, porque os ouviam a falar em outras línguas. Com certeza. E você estava falando justamente sobre aquilo que desceu no Pentecostes. Tem gente que só acha que o que desceu no Pentecostes foi o revestimento de poder, né? Só que isso contraria justamente o que Jesus falou num capítulo anterior de Atos 1:8, né? Porque Jesus ele disse que eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo. Exatamente. Então, quem desceu no Pentecoste não foi um poder do Espírito Santo. O que desceu no Pentecoste foi a pessoa do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo descendo, eles receberam o poder. Porque não tem como você receber o poder sem... Não, aquilo ali é só revestimento de poder. Eu já tenho o Espírito Santo. Cuidado com isso, irmão. Todos os textos bíblicos que eu li para você que mostram que o que desceu foi o Espírito Santo. E por que os apóstolos eles precisaram de poder para ser testemunho de Cristo? Porque o poder lhe daria confiança e coragem, eles não iriam fugir, não iriam correr, então eles precisavam para ser testemunha. Não está dizendo poder para curar enfermo, poder para expulsar demônio, poder para permanecer em pé sendo pregador do Evangelho de Cristo. Para não fugir, para não correr, para não ter medo. E a resposta é muito mais simples que a pergunta também, né? Porque se eles justamente precisaram de poder para pregar o Evangelho, porque justamente o apóstolo Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Vamos lá. Tá. Superchat aqui. Pastor Hernani, quando eu fiz o jejum de 21 dias, eu fui expulsar o demônio do meu irmão de sangue. Ele olhou para mim e disse, você está jejuando, né? Isso é forte. É forte, hein? Isso é forte. Isso é muito forte. O diabo respeita jejum. É justamente, é algo diferente. É algo diferente. Tanto que quando Deus ele falou para Moisés, ele disse ao povo para se consagrarem em jejum. É o que eu estou te falando, gente, você precisa entender o que eu disse. O que eu